No digital. Em movimento. Renascença. A par com o mundo. Sérgio Costa, que notícias se destacam a esta hora? Task Force ainda não confirma prazo até 19 de setembro para vacinação completa de adolescentes. Costa garantiu que o processo vai decorrer antes do início do ano letivo. Testes à imunidade não servem para tomar decisões sobre as vacinas. Palavra de especialistas. E no desporto, João Fonseca. Vamos à estrada saber como está a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, conhecer os convocados de Jorge Jesus e Messi já está em Paris. Edição das 5 com o Sérgio Costa. Vamos a isso. A abrir a indicação de que o trânsito na A1 está condicionado entre Pombal e Sor devido a um incêndio nas proximidades da localidade de Pelariga. A circulação processa-se a esta hora com lentidão, muita lentidão. Por sua vez, um incêndio no concelho de Mora está a mobilizar mais de uma centena de operacionais e 5 meios aéreos. A Estrada Nacional 251 está cortada devido ao fogo em ambos os sentidos entre Mora e Pavia. A Task Force não confirma, mas também não desmente a informação avançada pelo Primeiro-Ministro de que até 19 de setembro os adolescentes entre os 12 e os 15 anos terão a vacinação completa contra a Covid-19. António Costa anunciou na rede social Twitter que depois de aprovada pela Direção-Geral da Saúde, a vacinação estará concluída antes do início do ano letivo. Contactada pela Renascença, fonte da Task Force para a vacinação remete para um comunicado a emitir possivelmente amanhã as informações sobre o plano que está nesta altura a ser ultimado para esse processo de vacinar o grupo da faixa etária entre os 12 e os 15 anos. Os testes à imunidade não servem para tomar decisões sobre as vacinas. A afirmação é do imunologista Luís Graça, membro da Comissão Técnica de Vacinação, que deixou assim claro que os testes já anunciados pelo Governo em lares não podem servir para tomar decisões sobre a terceira dose da vacina contra a Covid. Os testes serológicos não estão recomendados no nosso país nem nos outros países para ser base para a tomada de decisões sobre o estado de proteção conferido pelas vacinas. Luís Graça falava na conferência de imprensa em que a Direção-Geral da Saúde anunciou a recomendação da vacinação universal para crianças entre os 12 e os 15 anos. Já a seguir, no destaque desta edição das 5, vamos aprofundar a utilidade dos testes de imunidade que também estão a ser pedidos por professores antes do início do ano letivo. E a região norte volta a registrar o maior número de novos casos de Covid. São 794 dos mais de 2.200 identificados no país nas últimas 24 horas. No mesmo período, a alimentar 17 vítimas mortais. Estão internadas menos 28 pessoas nos hospitais portugueses. Há menos 3 doentes em cuidados intensivos. Tempo agora, João Fonseca, para a atualidade desportiva e, claro, vamos à estrada. A quinta etapa da Volta a Portugal, que une Águeda a Santo Tirso, caminha a esta hora para o seu final. Um dia que não começou nada bem para o pelotão, com vários casos de Covid nas equipas, inclusive com a desistência dos espanhóis da Euskaltel Euskadi. Vamos, sem perder mais tempo à estrada, com o repórter da Renascença, Pedro Castro Alves. Boa tarde, com o Santo Tirso à vista. Vamos ou não ter novidades na liderança? Boa tarde. Nesta altura, Tomás Conte do Loltano e Mason Oliman da Israel lideram esta quinta etapa da Volta a Portugal. Levam quase 2 minutos de avanço para o grupo perseguidor e quase 9 para o pelotão, onde segue o camisola amarela Alejandro Marque. Nesta altura, Daniel Freitas do Boa Vista é o virtual camisola amarela da volta, já que partiu a 3 minutos e 19 da liderança, em comparação com os outros corredores que seguem também neste grupo perseguidor, e porque os dois que seguem na fuga, os dois atletas, partiram ambos com mais de 40 minutos de atraso para o líder da geral. A W52 Porto vai comandando o ritmo do pelotão e tenta reduzir esta distância, mas tem-se mantido bastante cómoda durante e constante durante os últimos 20 km. Estamos nesta altura a 6 km da linha da meta, uma chegada ao Santuário da Nossa Senhora da Assunção, no Monte Córdoba, que deve acontecer nos próximos minutos.
Pedro Castro Alves, ele que vai trazer-nos a história desta quinta etapa na Bola Branca às 18h17, para já a perspectiva mais que certa de que haverá mudança de camisola amarela nesta quinta etapa que liga Águeda a Santo Tirso. Terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, às 8 da noite, no Estádio da Luz. Benfica e Spartak jogam a segunda mão, os encarnados levam uma vantagem de 2-0 e Gonçalo Ramos está convocado, por isso mesmo deverá, como anunciou Jorge Jesus, ser titular nas Águias. Lionel Messi já está em Paris. O argentino deixou esta manhã Barcelona, aterrou na capital francesa, onde estava uma multidão à sua espera. Messi irá agora fazer exames médicos, será apresentado amanhã no Parque dos Príncipes. Bom, Sérgio, voltamos a falar então de testes serológicos, até porque foi anunciada a realização deste tipo de testes que para o Presidente da República até pode ter influência na decisão de reforçar doses das vacinas anti-Covid, é assim, não é? Sim, o Governo anunciou no passado sábado a realização de um estudo serológico com 5.000 testes a utentes e funcionários de lares do Algarve e Alentejo. Também os professores querem testes antes do início do ano letivo. E como dizias, até o Presidente da República defendeu a necessidade de testes para decidir sobre reforço de vacinas. Mas, afinal, a opinião dos técnicos é que esses testes não servem para apurar a eficácia da vacina anti-Covid. Isso ficou claro hoje na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, acompanhada pela jornalista Eunice Lourenço, que está connosco nesta edição das 5. Eunice, boa tarde. Os testes anunciados vão ou não decidir uma terceira dose da vacina? Olá, boa tarde. A decisão não deve depender desses testes. Foi o que disse o imunologista Luís Graça, membro da Comissão Técnica para a Vacinação. Questionado pela Renascença, Luís Graça disse que o critério tem de ser o aumento ou não de infectados e de casos graves e não o resultado dos testes. A decisão sobre a necessidade de uma terceira dose terá que ser tomada com base em dados da proteção que as vacinas continuam a manter contra a doença que é causada por esta infecção e não por dados serológicos. E existe uma grande unanimidade nas diferentes agências que se pronunciam sobre as vacinas em relação à inadequação de testes serológicos para decisões sobre a vacinação. Eunice, Luís Graça é muito claro neste ponto. Sendo assim, então para que servem os estudos serológicos? É o que todos estarão a perguntar nesta altura. Servem para saber quantas pessoas já foram expostas ao vírus, ou seja, serve para saber quantas pessoas tiveram contacto com a Covid-19, seja por doença mesmo ou por vacinação. Não serve para aferir da condição imunitária da pessoa. E Luís Graça até deu o exemplo dos estudos feitos com crianças da faixa etária dos 12 aos 15 anos. Os testes serológicos são muito importantes para estudos científicos, por exemplo, em termos de seroprevalência, e com base nisso nós sabemos qual é que é a percentagem de pessoas que contactou com o vírus e que foi infectada, e isso permite-nos estimar, por exemplo, a doutora Graça Freitas dizia há pouco que dos 410 mil crianças dentro desta faixa etária, provavelmente uma percentagem muito significativa, nós temos evidência que já estão protegidos mesmo não sendo vacinados, uma vez que, com base em estudos serológicos, sabemos que foram expostos ao vírus e criaram uma resposta imunitária que os dados sugerem que é protetora para uma nova infecção. E essa tem sido a utilização mais importante desses estudos serológicos. E questionado novamente sobre se um estudo serológico pode, por exemplo, determinar uma terceira dose para os professores, o imunologista voltou a ser muito claro. Se o objetivo dos estudos serológicos é para avaliar a necessidade ou não de vacinação de pessoas especificamente, é verdade, não é uma boa forma de utilização destes estudos serológicos e não devem ser utilizados para este propósito. Fica bem claro esta ideia de Luís Graça. Eunice, têm sido, entretanto, noticiados surtos em lares e até mortes numa população que está, enfim, quase integralmente vacinada. Esses surtos não estão relacionados com a eficácia da vacina? Tanto Graça Freitas como Luís Graça disseram que os dados da mortalidade são os expectáveis e que as mortes em pessoas com mais de 80 anos e com vacinação completa resultam sobretudo da sua fragilidade e não servem tanto assim para aferir da eficácia da vacina. Ou seja, pessoas mais velhas com uma saúde frágil e que tenham uma infecção respiratória, seja por Covid
ou por qualquer outra razão, são sempre pessoas com uma situação clínica delicada. Além disso, Luís Graça chamou a atenção para condições em alguns lares que podem potenciar o surgimento de surtos e como que contrariar a eficácia da vacina. Se existe um ambiente em que há uma exposição repetida e persistente ao vírus, isto significa que se cada uma dessas pessoas tem uma probabilidade de 10% de ser infectada, ao longo do tempo, muitas destas pessoas vão ser infectadas. Possivelmente o que acontece em alguns lares, que podem ser mal ventilados, com proximidade de pessoas, isto pode ser uma das razões que fazem com que haja mais pessoas infectadas do que aquelas que seria esperado pela efetividade da vacina. E isto não significa que a vacina tenha uma efetividade diferente do que os tais 90%. Luís Graça a dizer que mesmo com vacinação, a ventilação e o distanciamento continuam a ser necessários para diminuir o contágio por Covid-19. Obrigado a Eunice Lourenço, que nos trouxe a ter esta clareza no posicionamento de Luís Graça durante a conferência de imprensa, em que, recordo, a Direção-Geral da Saúde também recomendou a vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos. Já sobre os testes serológicos, como explicou a Eunice Lourenço, enfim, Isabela Daniel, serve para tirar uma radiografia de contágios ou, enfim, de pessoas já vacinadas. É uma ideia assim por alto. Sim. Não servirá para decidir sobre o eventual reforço de doses das vacinas anti-Covid, é o que dizem os especialistas. Esclarecido, Sérgio, então, obrigada. Até já.